Camaradas, boa tarde. Eu sou Duda, aqui de Salvador. Estou vindo para vocês trazer a síntese da reunião de sábado e apresentar exatamente como foi apresentado lá os 3 pontos que nortearam o nosso debate no sábado. Esse vídeo está sendo gravado para nossos camaradas dos interiores, porque aqui em Salvador nós tiramos uma posição e estamos lançando essa posição como indicativo para que os interiores possam, a partir da nossa posição, avaliar se vão aderir ao movimento ou se vão buscar outras estratégias e outras alternativas. Então, deixa eu atualizar vocês sobre do que se trata o Congresso Nacional Unitário de Capoeira e qual foi a reflexão que a gente fez no sábado. O Congresso Nacional Unitário de Capoeira, ele foi desenhado em 2002 e teve sua primeira edição em 2003. A segunda edição em 2004 e a terceira edição do Congresso está prevista para acontecer agora, no ano de 2015, no mês de agosto. Esse Congresso surgiu justamente depois que o sistema CREF-CONFEF iniciou um processo de perseguição para tentar tomar para ele, para o Conselho Regional, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, algumas coisas como a capoeira, a dança, as artes marciais, o pilates, dentre outras manifestações da cultura popular e dos segmentos ligados ao movimento, né? Então isso começou em 99. Isso começou a se desenhar em 98 e essas perseguições começaram a partir de 99. Posteriormente a isso, a comunidade de capoeira percebeu que não poderia ser regulamentada, regulada, ser vinculada a nenhuma instituição que não fosse alguma coisa da capoeira mesmo. Então começou uma luta contra o sistema CREF-CONFEF e depois vieram capoeiristas guiados por alguns representantes políticos, partidários, vinculados à base sindical de alguns partidos e criaram o Congresso Nacional Unitário de Capoeira. Esse congresso serviu, desde o primeiro momento, para discutir uma única coisa, que era o projeto da profissionalização da capoeira. Esse projeto da profissionalização da capoeira, ele teve algumas diferenças do primeiro ano para cá. Mas, basicamente, o projeto pensa a capoeira numa perspectiva esportiva e o projeto tenta engessar a capoeira rompendo com alguns princípios tradicionais, dentre os quais vale destacar, por exemplo, o projeto de profissionalização prevê que após reconhecida a profissão de capoeira, não é? Os mestres obrigatoriamente tenham que passar por algum tipo de qualificação e essa qualificação relaciona a formação dos mestres não na universidade da capoeira, na vida da capoeira, mas relaciona a formação desses mestres a espaços acadêmicos. Portanto, é uma prerrogativa da profissionalização que seja garantido que os mestres, os professores, os alunos formados, os contramestres, quem quer que seja que dê aula de capoeira, os instrutores, sejam qualificados em instituições que não necessariamente seja a própria capoeira. Isso é nocivo para a capoeira, porque isso rompe com alguns princípios tradicionais, especialmente o princípio de perpetuação a partir do mais velho, que é a figura do mestre de capoeira. Isso coloca a capoeira engessada de modo que a formação dos mestres de capoeira, que é uma prerrogativa de cada grupo, de cada lugar com suas especificidades, seja unificada e seja centralizada numa única instituição, que iria delegar às universidades, aos cursos, essa tarefa de qualificar o mestre. Sabemos, e é comum para todos nós que somos capoeiristas, que estamos atuantes na capoeira, dando aulas todos os dias, visitando academias, frequentando eventos, sabemos sim que existe no nosso meio a figura dos falsos mestres, a figura dos capoeiristas oportunistas,
que não se apropriam de uma bagagem de conhecimento, de uma bagagem de fundamentação, de uma bagagem de vivência, das experiências que a capoeira oportuniza, as experiências do jogo, do toque, do canto. Sabemos que essas figuras existem na capoeira, mas temos a consciência que elas existem também porque a capoeira tem um caráter de liberdade, mas que a própria capoeira consegue, pela sua dinâmica, garantir que os mestres reconhecidos, os professores, os contramestres, sejam aqueles atuantes, aquelas figuras que conseguem sustentar um conjunto de valores que são necessários para alguém perpetuar e ensinar capoeira. Sabemos que os falsos mestres, cedo ou tarde, serão, por um processo natural, ou esquecidos, deixados de lado, ou serão forçados a se adaptar, buscar se fundamentar, buscar suas identidades de formação, suas referências com seus mestres e se tornar verdadeiros mestres, verdadeiros contramestres, professores de capoeira. Portanto, não é nenhum conselho, e aí falando do projeto da regulamentação, da profissionalização da capoeira, não é nenhum conselho, não é nenhuma instituição criada por figuras que têm interesses unicamente políticos partidários que irá garantir para a capoeira essa qualificação dos mestres. A gente sabe muito bem que a própria capoeira dá conta disso. Portanto, o principal argumento que derruba a necessidade de se profissionalizar a capoeira é o de que a gente não precisa de conselhos, porque quando em 98 surgiu o sistema CREF e CONFEF querendo amarrar a capoeira, nós lutamos contra isso. E depois disso surgiram algumas figuras que nem são capoeiristas que tentaram fazer a regulamentação, tal qual o CREF e CONFEF tentou fazer, só que agora por dentro da capoeira, com o apoio de alguns mestres de capoeira que com certeza estariam se beneficiando com esse projeto de profissionalização, que prevê, a curto e longo prazo, atender uma minoria de capoeiristas que vão estar aparelhando e burocratizando as instituições representativas desse segmento se ele for aprovado. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje existem figuras que têm interesses na criação de sindicatos e de conselhos, porque sabem que no Brasil existe um número significativo de pessoas que ensinam capoeira. E essas pessoas querem, com a profissionalização, nada mais, nada menos do que a continuidade, que é o processo de institucionalização. E quando se profissionaliza uma ocupação como é a capoeira, mais cedo ou mais tarde vão surgir a necessidade de se criar os conselhos e os sindicatos. Pois é nesses conselhos e nesses sindicatos que alguns desses militantes de base sindical, de alguns partidos políticos, vão se beneficiar. É com esses sindicatos que esses camaradas vão conseguir dirigir uma categoria que é um segmento de mestres, professores, contramestres e formados em capoeira.